Boa tarde, meu nome é Bruno, sou orientado do professor César Garbosa, do Laboratório de Pesquisa em Suínos. Eu vou apresentar um trabalho realizado pelo nosso grupo, intitulado A Importância da Glicemia na Duração do Parto de Matrizes Suínas. Bom, a hiperprolificidade, essa seleção genética visando a hiperprolificidade, foi um marco na suinocultura, aumentou bastante a produtividade nos últimos anos, mas ela traz consequências, alguns desafios, algumas consequências negativas, nas quais destacam-se a maior ocorrência de leitões com baixo peso, maior heterogeneidade no peso da leitegada e maior duração do parto, que é um tema da nossa apresentação de hoje. Um trabalho recente, publicado por uma equipe dinamarquesa, foi publicado, e nesse estudo eles fizeram a cateterização da artéria uterina e verificaram uma íntima correlação entre a duração do parto e a concentração de glicose passando nessa artéria uterina. Tá? E foi uma correlação negativa, portanto, quanto maior a concentração de glicose na artéria uterina, menor a duração do parto. E por que a duração do parto é importante? Quais são os prejuízos dos partos longos, né? Os partos longos, a literatura considera acima de 5 horas como partos longos, traz prejuízos tanto para a fêmea quanto para os leitões. Para a fêmea, esses prejuízos estão relacionados à saúde pós-parto, principalmente à saúde uterina. Vai prejudicar a saúde uterina, aumentar o estresse oxidativo e diminuir a fertilidade subsequente. Enquanto para os leitões, os prejuízos estão relacionados ao aumento da natimortalidade, diminuição da vitalidade e prejuízo no desempenho desses animais. Portanto, o objetivo desse trabalho foi determinar se a glicemia venosa, uma glicemia mais sistêmica, não aquela da artéria uterina, como feita por trabalhos anteriores, possui relação direta com a duração do parto. Foram utilizadas 80 fêmeas da linhagem da Agroceres Peak, as fêmeas Cambro. Para a coleta da glicemia foi realizada uma punção da veia auricular e um glicosímetro portátil, desses mesmo utilizados para humanos, também validado para suínos. Foi um estudo observacional, onde avaliamos a duração do parto, a glicemia no início do parto, a glicemia no final do parto, e fizemos uma média aritmética entre a glicemia inicial e a glicemia final. Bom, encontramos correlação, uma correlação linear, uma correlação utilizando o método de Pearson, entre todas as glicemias, a inicial, a média e a final, com a duração do parto. Aqui a glicemia média foi a que apresentou a maior correlação linear, então foi essa que é apresentada. Então, nesse gráfico de distribuição dos dados, a gente pode notar que a gente, separamos, né, esses dados, essas fêmeas, por quartis da glicemia média. O primeiro quartil, fêmeas com glicemia abaixo de 4,07, e o terceiro quartil, fêmeas com glicemia acima de 4,91. E as fêmeas que apresentaram a glicemia baixa, 76% dessas fêmeas apresentaram partos longos, enquanto as fêmeas que apresentaram glicemia alta, as fêmeas do terceiro quartil, apenas 12% delas apresentaram partos longos. Quando a gente separa essas fêmeas em dois grupos, né, fêmeas de glicemia baixa e fêmeas de glicemia alta, a duração média do parto também foi significativamente maior para as fêmeas de glicemia baixa, mostrando aí que a glicemia, baixos níveis glicêmicos afetam sim a duração do parto. Portanto, a glicemia venosa da fêmea parturiente é um fator diretamente relacionado com a duração do parto, e mais estudos são necessários para entender como podemos modular a glicemia no início e no transcorrer do parto para evitar os efeitos deletérios de partos longos. Nossos agradecimentos e boa tarde. Muito obrigado pela atenção.